Então, eram essas as questões, né? Vamos fazer aqui. Um garoto gasta 75 joules de energia para empurrar uma caixa por 3 metros. Sabendo que a direção de aplicação da força do garoto forma um ângulo de 60 graus com a direção do deslocamento da caixa, determine o valor da força feita pelo garoto. Então, o que eu tenho de dados aqui? Eu tenho 75 joules de energia que ele vai usar para empurrar a caixa. Então, esse é o trabalho que ele está fazendo. E ele empurrou a caixa por 3 metros. Então, a distância que ele percorreu foi 3 metros. O ângulo entre a força e o deslocamento é 60 graus, que ele já me deu. E o cosseno de 60 graus, a gente já viu que é meio. É tabelado isso aqui, tá, gente? Então, não se preocupem em decorar. Com o tempo, vocês acabam decorando, mas é tabelado, tá? Não tem problema, não. E aí, eu quero saber qual é a força feita pelo garoto. Então, eu tenho trabalho igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Então, o trabalho, agora dessa vez, eu tenho. Então, é 75 igual a força, que eu não tenho, o deslocamento, que é 3 metros, e o cosseno, que é meio. Então, vai ficar 75 vai ser igual a F vezes 3 vezes a metade, vai dar 1,5, que é a metade de 3, né? Mesma coisa. Então, a minha força vai ser igual a 75 dividido por 1,5. Portanto, a minha força vai ser igual a 50 newtons. Dúvida aí, gente? A outra questão. Depois de comer uma barra de chocolate de 500 calorias, um homem precisou empurrar um carro. Com a energia obtida do chocolate, o homem conseguiu empurrar o veículo por 20 metros. Determine a força necessária para a realização desta atividade. Então, vamos colocar os dados do problema. Eu tenho 500 calorias que ele vai usar para empurrar o carro. Então, esse é o trabalho realizado. Então, fica 500 calorias. Ele empurrou o veículo por uma distância de 20 metros, certo? E ele quer saber qual é a força que o cara aplicou no carro. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui o solo, né? Eu tenho aqui o cara e eu vou ter aqui o carro. Opa, eu coloquei o carro contrário, né, gente? Eu vou ter aqui, então, o carro. E ele vai empurrar esse carro. Então, a força vai estar para cá e o deslocamento também tá para cá. Então, o ângulo aqui é 0 grau. E o cosseno de 0 grau é igual a 1. Ok? Antes de sair resolvendo, que nem enlouquecidos aí, eu preciso analisar as unidades. Eu não posso utilizar calorias. Por quê? Porque eu vou precisar da força em newtons, certo? E caloria não está no sistema internacional. Por isso que ele me deu essa relação. Então, eu vou fazer uma regra de 3 simples com essa relação aqui, que vai ficar 1 caloria dá 4 joules. Se eu tenho 500 calorias, isso dá X. Portanto, meu X igual a 4, que multiplica 500. Então, isso aqui vai dar 2.000 joules. Agora, eu transformei para joules. Agora, eu consigo utilizar a equação do trabalho. Então, vai ficar trabalho igual a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Então, o trabalho é 2.000. A força eu não sei, a distância 20 metros e o cosseno de 0, que é 1.
Então, fica 20 vezes 1, que dá 20, passo 20 para baixo, dividindo. Então, vai ficar... Opa, é 4... não, tá certo aqui. Dividido por 20, igual a força. Portanto, a minha força vai ser igual a 200 dividido para 2, que dá 100 newtons. Certo? Dúvida aí, gente? Vamos para as questões agora de potência. Vamos lá. Um homem comeu uma refeição que totalizou 600 quilocalorias, tá? O cacau significa quilocalorias e 1 quilo vale 1000. Ao se exercitar, o indivíduo só conseguiu queimar a energia adquirida com a refeição depois de 6 horas de atividade. Determine a potência em watts aproximada desenvolvida pelo homem. Então, vamos lá. O que eu tenho de dados? Eu tenho que ele comeu 600 quilocalorias, que é a energia. Então, eu tenho que a minha energia vale 600 quilocalorias, que é a mesma coisa que 600 vezes 10 a terceira calorias. Cuidado, porque ele quer a potência em watts. Portanto, vou precisar transformar a caloria para joule, ok? A gente já viu a relação lá em cima, né? Então, vamos transformar já. Uma caloria é igual a 4 joules, aproximadamente. Portanto, eu tenho 600 vezes 10 a terceira igual a x. Regra de 3 simples, x vai ser igual a 4, que multiplica 600 vezes 10 a terceira. Portanto, a minha energia ao total em joules vai ser igual a 4 vezes 6 dá 24, vezes 10 a terceira, joules. Então, isso é o que a gente vai usar na energia, que é o trabalho. Ok? Eu tenho que ele me deu também o tempo, que é 6 horas. Então, meu tempo é 6 horas. Como o Sistema Internacional está em segundos, eu vou precisar transformar essas horas para segundos. Também, né, eu tenho que 1 minuto é igual a 60 segundos. E 1 hora é igual a 60 minutos. Então, basta multiplicar aqui, né, por 60 duas vezes. Ok? Tudo bem, gente? Até aí? Entenderam aqui, né? Então, a gente não pode utilizar em horas, tá? Então, vamos lá. Fazendo aí 60 vezes 60 vezes 6, né? Isso, né? Então, vai ficar 60 vezes 60. Fazer aqui rapidinho. Vezes o 6 ainda, vai dar 21.600 segundos. Ele quer saber, então, qual é a potência, né? Desenvolvida pelo homem. Como que a gente acha a potência? Potência é igual a energia pelo tempo. Então, a potência vai ser igual à energia consumida, que foi 2.400 vezes 10 a terceira, dividido pelo tempo, que foi 21.600. Portanto, fazendo essa divisão aí, eu vou chegar em 24 dividido para 21.600 vai dar 0,1111 vezes 10 a terceira. Cuidado que tem essa potência aqui ainda, né? Então, a minha potência vai ser igual. Multiplicando isso aqui por 1000, basta pular a casa aqui da vírgula 3 vezes para cá. Então, fica 1, 2, 3. Então, vai ficar a potência aproximada igual a 111 watts. Dúvida, gente? Essa daqui, ó, é um pouquinho mais chatinha. Mas é interessante, ó. Vamos lá.
Um automóvel se desloca em uma estrada plana e reta com velocidade constante. Vamos retomar lá as leis de Newton. V igual a 80 km por hora. A potência do motor do automóvel é 25 kW. Supondo que todas as forças que atuam no automóvel sejam constantes, calcule o módulo da força de atrito total em newtons. Então, essa questão aqui ela é bem completa, porque ela vai precisar de conceitos lá das leis de Newton, de força de atrito e de velocidade média. Colocando os dados do problema, eu tenho que a velocidade é igual a 80 km por hora e ela é constante, né? A gente não vai poder usar quilômetros por hora, portanto, dividindo por 3,6, isso aqui vai dar aproximadamente 22,2 metros por segundo. Eu tenho a potência, que é 25 quilowatts, que é a mesma coisa que 25 vezes 10 a terceira watts. Lembrando que o quilo é 1000. E eu quero saber qual é a força de atrito que está atuando aí. Vamos entender o seguinte: velocidade constante, lá das leis de Newton. Para que eu tenha velocidade constante, eu vou ter que a minha força resultante tem que ser zero. Então, o que vai acontecer aqui? A minha força do motor que o automóvel está fazendo tem que ser igual à força de atrito. Por quê? Se eu tenho aqui, né, um carrinho e o motor tá fazendo uma força para ele andar. Então, a força F tá para cá. E o atrito está fazendo força no sentido contrário, de fixação dos pneus aqui, entre o pneu e o asfalto, certo? Então, para que ele tenha velocidade constante, essas duas forças, elas têm que ser iguais e de sentidos opostos. Então, tá certo, sentidos opostos. E agora elas têm que ser iguais, para que no final das contas, o resultado dê igual a zero. Porque ele está com velocidade constante, né? Não tem aceleração, a aceleração é zero. Certo? Bom, aí vamos colocar na equação da potência. Vamos ver como é que fica esse negócio aí. Potência é o quê? É o trabalho pelo tempo, que é a energia. Mas como que a gente acha o trabalho? Força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Que ângulo que é esse aqui? O deslocamento está para cá, né? Então, 180 graus, tá? Portanto, a minha potência vai ser força vezes distância vezes o cosseno do ângulo dividido pelo tempo. Eu só coloquei a equação do trabalho, tá? Na equação da potência. Daí a gente tem que ter uma sacada aqui. Uma sacada física, na verdade, né? Lá das primeiras aulas que a gente teve, a gente viu o conceito de velocidade. E a gente viu que velocidade é o quê? Distância pelo tempo. E o que a gente tem aqui? Distância pelo tempo. Então, isso aqui é o meu V. Então, olha que legal. Cheguei numa outra equação da potência. Potência pode ser dada por força vezes velocidade vezes o cosseno do ângulo. E agora acabou o problema, né? Por quê? Porque eu tenho todos esses dados aqui, ó. Eu tenho a velocidade, eu tenho a potência e eu tenho o ângulo. E eu acho a força. Portanto, colocando então os dados aqui, vai ficar a potência 25 vezes 10 a terceira. A força eu não sei. A velocidade 22,2 e o cosseno de 180 graus. Passando então, né, o 22,2 para baixo, dividindo, vai ficar 25 vezes 10 a terceira, dividido por 22,2, igual a força vezes cosseno de 180 é menos 1.
Então, a minha força, passando menos 1 para o outro lado, vai ficar negativo, né? Deixa eu fazer essa conta aqui. Vai ficar 25 dividido para 22,2, vai dar aproximadamente, então, menos 1,13 vezes 10 à terceira. Então, multiplicando por 1000, eu tenho, então, a minha força igual a menos, passa a vírgula para cá 3 vezes, correto? Vai ficar menos aproximadamente, tá, gente? Newtons. E realmente a força tem que ser negativa, né? Porque a força de atrito está no sentido contrário e a força do motor está nesse sentido aqui. Certo? Parar de gravar.